Eu sou o João Pedro e estou falando aqui da Primavera Tintas e este é mais um episódio do podcast Além da Pintura, um podcast feito para quem vive da pintura. Aqui a conversa é sobre obra, sobre aprendizado, desafio e orgulho. E um recado muito importante, antes de começar nosso episódio, já clica em inscrever no canal e ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum conteúdo desse podcast. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui quem fala com você é o Alisson. E hoje trouxemos um convidado mais do que especial, um parceiro, um amigo, um cara que está há vários anos na profissão de pintura. E ele veio, claro, nos contar um pouco sobre essa experiência de ser um profissional hoje nesse mercado maravilhoso que é o mercado da pintura. Estamos aqui com o nosso amigo Paulo Henrique. Fale um pouquinho para nós, Paulo Henrique, quem é você e há quanto tempo que você está na pintura? Meu nome é Paulo Henrique, comecei desde meus 12 anos de idade, com meu pai. E, como se diz o outro, até hoje, estou no ramo, trabalhando. Tem quantos anos? Eu tô no ramo. Meus 12, profissional, meu pai me deu o privilégio dos 20 até os 36 hoje, então quer dizer então que vai para 20 e tantos anos de profissão. Isso aí, já tem uma longa jornada, uma caminhada. Com certeza. E você começou se espelhando no seu pai. Ele falou, vem cá, vamos aprender aqui. Ou você mesmo que teve esse ímpeto, apesar de muito novo, né? 12 anos. Comecei com os 12 anos, como se diz o outro, papai levando para o serviço. Fui aprendendo, gostando e até hoje estou no ramo. E é uma coisa que eu gosto, não, eu amo de fazer. Sério? Entendeu? Então você começou ali como necessidade para poder ajudar seu pai e você começou a gostar da profissão. Tomando gosto, fui como uma criança, brincando, fazendo recorte, entendeu? Fui indo ali passando uma fitinha, fazendo um pincelzinho, fazendo uma limpezinha. Começou nas partes boas, lixar. Você não fala em lixar não, fala em lixar não. Ô tempo ruim. A lembrança não é boa não. Mas como se diz o outro, nós rompeu. Entendeu? Graças a Deus, hoje evoluiu, né? Da mão de obra de mão para lixadeira, então não tem o que falar. Que bacana, muito legal, Paulo Henrique. E nesse começo, qual foi que você pontuou ali que foi a maior dificuldade para você na profissão da pintura? De verdade, Alisson, a lixa. A gente brincou da lixa, mas... Não vou mentir pra você não, já passou várias vezes eu falar assim, você tá doido, não tem tá como. Com 36. 36, então foram 14 anos, né? 24 anos, perdão, Isso. A matemática falhando. 24 anos na pintura e de um tempo para lá deu uma evoluída nas ferramentas. A modernizada. Hoje a girafa que come o pó. Fala da girafa não. Sem ela nós estávamos fodidos, viu? Não vou mentir pra você não. Nossa senhora, ela é uma mãe. Que bom, já aproveitando a deixa, então, conforme você foi trabalhando aí na pintura, você também foi se profissionalizando, colocando mais ferramentas no seu time, na sua equipe para você trabalhar, para melhorar aí. Com certeza. Tem um misturador, que antigamente fazia era na mão. Hoje você vai bater uma textura, é uma delícia, que era um misturador, entendeu? Não tem como. Os pincéis também evoluiu. Hoje não deixa rastro de pincel numa tinta centinado, semi-brilho. Recortava e depois a hora que ia pintar, opa, tá dando diferença, porque não tinha misturado direito. Rastro de pincel, um misturava uma textura, dava diferença demais. Não misturava direito. Entendeu? Você falando desses problemas aí do rastro, do pincel, da textura, para você hoje, o que mais pode dar problema numa obra? Rapaz que não é experiente, por exemplo, pode tentar fazer o serviço e pode dar um problema para você. O que pode ser que mais dá problema na obra? Então, Pedro, hoje eu posso ser sincero pra você, é até misturar uma tinta, você bater uma tinta. Você abre uma lata de tinta, tem que até, das vezes, até um pintor profissional que você contrata talvez, ele vai lá, abre uma lata de tinta, ele tira uma tinta de cima para fazer um recorte. Ele não bate a tinta. Infiltração. A infiltração hoje é o maior problema do pintor. Bolha na parede,
É a pior coisa que pode existir. Tinta sentinado, entendeu? Que eles não preparam a parede, não lixa a parede, não limpa a parede, não passa o fundo preparador na parede. Tem mesmo muitos outros fatores, entendeu? Mas o mais problema hoje é isso. É uma tinta igualar com recorte, é a tinta que dá bolha, é uma infiltração. Eu costumo falar até às vezes treinando o meu time de vendas, o pessoal que está começando, a gente brinca com as iniciais, é o PPA. Primeiro a preparação da superfície, porque não adianta você já pegar a tinta e já aplicar direto. A preparação da própria tinta, o segundo P aí, porque você tem que misturar, como você disse, diluição na medida correta e, de fato, a aplicação. Porque a maneira correta como você vai rolar a tinta na parede, a maneira correta como você vai aplicar a finalidade daquela tinta no lugar certo é o que faz total diferença, né? Então, muitas das vezes a gente fala muito sobre qualidade do material, qualidade da tinta, mas eu acho que a qualidade ali de vocês profissionais na hora de preparar a parede, preparar a tinta é primordial para durabilidade, para qualidade ali daquela pintura, né? Com certeza, Wallace, não tem dúvida. E em algum momento aí, ao longo desses 24 anos, porque foi a sua vida profissional toda, começou até antes dos 18 anos, na pintura, em algum momento você pensou em desistir através das dificuldades, você falou, isso aqui não é para mim, antes de você realmente identificar que aquela profissão você não só gostava, como você se referiu, você ama essa profissão, em algum momento você pensou, falou assim, isso aqui não é para mim? Wallace, eu vou falar para você, vamos voltar de novo, como se diz o outro, na lixa. Na lixa. Eu tenho uma recordação, eu tenho uma memória, que isso já era até de maior, meus 18 para 20 anos. Trabalhei a vida inteira com meu pai, hoje eu estou no comércio, trabalhando para mim, com os meninos, PH Pinturas, entendeu? Graças a Deus. Mas o que é? Nós fomos fazer um serviço na base aérea, lá é o quê? Não sei se alguém tem conhecimento, a maioria lá é massa acrílica, parte de fora, parte externa. Foi lixar, eu falei, isso aqui não é para mim não. E eu já estava com 18 para 20 anos. Foi o momento que eu pensei em desistir da profissão. Porque ninguém merece deixar massa acrílica na mão, entendeu? Mas foi a única vez. Tirando isso, restante. E hoje como você prepara a sua equipe para poder fazer uma lixa de massa acrílica ou que seja massa PVA? Hoje eu preparo porque eu posso emassar, aí vem a lixadeira girafa com as lixas, você passa, lixa, acabou. Não tem dor de cabeça com a mão. Pegava ali uma casa ali de uns 4, 6 cômodos, você precisava de umas 4, 6 pessoas. Hoje com certeza. Um com a lixadeira consegue fazer tudo. Com certeza, não tem nem comparação. Não tem nem dúvida. Não. Então, realmente, o investimento numa ferramenta dessa faz total sentido. Sim. Então, você aprendeu a gostar um tanto quanto você foi investir nas ferramentas. Para você que já está há muitos anos na pintura e hoje praticamente tudo já é fichinha, mas no começo, no seu aprendizado, o que você achou mais difícil de aprender um efeito, ou agora você trabalhando com a sua equipe, o que você achou mais complicado nessa fase aí, na sua experiência até o dia de hoje? Paz, tirando a lixa, que vamos tirar a lixa de lá, entendeu? João, uma tinta talvez de cor, uma tinta amarela, uma tinta vermelha, dá muita diferença de recorte com a parede, tinta manipulada, fazer o recorte junto com a parede rolada. É umas dificuldadezinhas e um aprendizado que você vai aprendendo no dia a dia, do tempo do decorrer. Então é isso aqui, como se diz, o tempo da bagagem que a gente vai criando. Meu pai também passou muita coisa para mim. Então hoje eu aprendi e acabou. E qual é a maior dificuldade? Parte técnica, pintura, ir lá e fazer tudo isso que você falou aí agora. Gerenciar a sua equipe ou lidar com o cliente? Agora é a boa. Eu vou falar a verdade pra você. Duas. Qual que você tem mais dificuldade ou qual que você tem mais facilidade de trabalhar? A maior facilidade é lidar com os meninos que trabalham comigo. Sério? Sério. Eu quase não escuto o pintor falar que tá desafiador mão de obra. Mas eu vou falar...
a falta. Muitas das vezes a pessoa, você precisa da pessoa naquele dia, a pessoa dá aquela falta, você tem que fazer um grafiado, ele vai e falta no dia. Mas A irresponsabilidade. isso você tá falando da sua maior dificuldade. Da minha equipe. Sim, a sua maior dificuldade é lidar Da com minha a equipe. Isso. Aí agora vem do cliente. Do cliente é o orçamento. O preço. Entendi. Chora muito. Entendeu? Muitas das vezes não quer qualidade, quer preço. Entendo. Então isso hoje no mercado de trabalho fica muito difícil pra gente. Quem é pintor sabe o que eu tô falando. O cliente não quer uma qualidade, não quer uma referência. Ele quer o preço. Ah não, fulano faz mais barato. Nem conhece, não sabe nem como que é o serviço. Então isso é a maior dificuldade que nós temos com o cliente. Entendi. E você consegue passar para o cliente, valorizar a sua mão de obra, um cara que está há 24 anos no mercado de pintura, como que você fala isso para o cliente, como que você comunica isso? Ô, Ars, tipo assim, eu chego primeiro porque eu já venho por indicação. Muitas das vezes o serviço é por indicação, de um e de outro. Então eu tento combinar, eu tento falar, mostrar como que eu sou, como que é a minha equipe, o jeito de eu trabalhar. Faço maior questão de combinar o serviço, sabe? Porque eu já venho por indicação, então é mais fácil para mim lidar com o cliente, explicar, tirar uma foto, mostrar um vídeo que eu fiz. Aí cabe a ele acreditar e conhecer o serviço da gente, porque muitas das vezes a gente vem por indicação, que sem indicação não vai, não tem como, Alisson. Entendi, e acaba com a indicação valorizar seu trabalho, porque é a indicação de alguém que já conhece. Isso, e valoriza, aí muitas das vezes ele nem pede outro orçamento, já fecha com você. E qual que é o maior erro que você vê os seus colegas de profissão cometendo por aí, os outros pintores, que talvez no começo da sua jornada até você mesmo cometeu? Você fala algum erro de gestão, erro de equipe, erro de aplicação, algo que você até mesmo você mesmo fazia que você faz diferente hoje, além de lixar a parede, manual. Aí, sobre os meninos que trabalham com gestão financeira, por exemplo, às vezes você vê os pintores, às vezes eles passam um preço ali só por passar e de repente até o final da obra eles têm prejuízo, porque eles só queriam ganhar um orçamento em cima de preço, como você disse, e não em cima de qualidade. Não, até que sobre isso, assim, não... Você não? Não. Até hoje não. Prejuízo, nem nada. Entendeu? E você acompanha o mercado e vê algumas pessoas fazendo assim? Acompanho tudinho, vejo, tenho conhecimento de amigos meus. Nós é como se diz o outro, nós é tipo uma família, né? É grupos e grupos de pintores. Então eu ouço e vejo muitas coisas, mas até comigo nunca aconteceu. Sim. E o que você vê, qual que é o principal fator que você consegue pontuar assim que os pintores fazem, que você às vezes dá uma dica para ele, sendo um cara que tem esse tanto tempo de experiência? Pai, é um orçamento bem cabível, que você dá conta de fazer, executar a obra e não ter prejuízo. Entendi. Porque o tempo que você tem de experiência, então você sabe. Em tudo que você vai fazer, um orçamento você sabe. Tempo que você vai durar ali naquela obra, preço. Então tudo é por parte, por etapa, entendeu? Entendi. E para quem tá começando, qual que é um conselho que você... Para quem está começando, um conselho de verdade seria o cara começar como ajudante, pegar um profissional de verdade para ensinar e ele acompanhar, não a prática, até o orçamento. Você entendeu? Entendi. Porque ali ele vai ficar um profissional de verdade. Porque muitos sabem trabalhar, mas não sabem dar orçamento. Aí é onde cabe. Chega lá, pega o serviço barato e não executa. Onde eu falei do financeiro, acaba que às vezes até o final da obra ele acaba tendo prejuízo. Com certeza. E a gente mesmo aqui tem muitos casos de clientes que chegam até nós e falam, olha, você não tem nenhum pintor para indicar porque eu arrumei um pintor lá e abandonou a obra. Eu mesmo não vou mentir, se eu for contar nos dedos eu não dou conta de quantas obras que eu já peguei de pintor que já abandonou. Entendeu? O que não dá conta de fazer,
aquele serviço e abandona, ou até o que faz mal feito. Entendeu? Eu não sei contar. Já foi vários. Paulo Henrique, e para você, o que diferencia um pintor comum de um pintor profissional? Você fala o pintor comum é um inexperiente? Faz Um bico, que né? faz bico, um que faz tudo? Exatamente, tá começando agora e tal, aí em comparação com você, que já tem muitos anos aí, tipo assim, a diferença de um acabamento, entendeu? Deixando uma textura marcada do bolo. As ferramentas. João Pedro. As ferramentas, uma principal ferramenta hoje que o pintor tem que ter. Esse eu sei responder. Lixadeira. O Paulo Henrique é principal. é lixadeira. Ele troca 10 airlays por uma lixadeira. Com certeza, não tem nem comparação. João Pedro, o profissional, ele é profissional. O cara que ele quer fazer de tudo, você pode ter certeza que ele não vai chegar a ser profissional em nenhuma área. Então, quando você pega um profissional para trabalhar na área da pintura, ele faz uma coisa bem feita. Bem feita. Inclusive, os meninos que trabalham comigo, eles são só pintores. Você pode deixar eles aqui na casa, eles fazem o serviço, excelente, não tem problema. Confie neles, entrega a obra, tudo conforme eu passo para eles. E ao longo desse tempo aí de pintor, você acabou de citar, para quem vai começa ali ajudando e tal, foi como você começou com seu pai, até você ter a sua própria equipe. E o que te fez evoluir? O que você julga ali que te fez evoluir? Técnica, o conhecimento que você tem em aplicação, você é o cara que rola melhor a tinta, para não usar um termo de quinta série. Postura, mentalidade, o que realmente fez evoluir e que hoje diferencia o Paulo Henrique profissional no mercado? Rapaz, primeiro, amar a profissão. É indiscutível. O que eu faço não por dinheiro. Eu faço por amor. Amo demais da conta a profissão. Diríamos que começou por necessidade, virou propósito. Com certeza. Eu amo. Eu ver uma parede dessa aqui, uma azul desse aqui, eu ver ela igual eu vi ela só no cinza e ver ela desse jeito, eu amo ver ela depois. Entendeu? Aí, o que veio como ajudante, trabalhei com meu pai de sociedade, hoje eu tenho minha equipe. Entendeu? Então eu vim evoluindo de etapa, de fases e fases para estar onde eu tô hoje. Entendeu? Mas, como se diz, tem algumas coisas. Postura, talvez você chegar num cliente, talvez mais limpo, entendeu? Não igual um barbeiro que o cara não dá muita credibilidade para esse pintor, entendeu? Credibilidade o que valoriza muito a mão de obra, né? Como isso, é isso que eu quero confiança pro cliente. Por que eu vou fechar com fulano ou fechar com Paulo Henrique? Então é uma margem que muitas das vezes o cliente vê em vocês. Saber falar, saber conversar. Engraçado, um cliente meu foi lá na loja e foi comprar uma botina, né? Eu falei, não, então, vem cá, vamos negociar. Aí ele foi levar. Eu falei, mas você tá com uma nova aí? Ele falou, é o seguinte, uma é para o trabalho, outra é para orçamento. As duas ficam dentro do carro. A hora que eu vou trabalhar, lixar a parede, pintar, essa é o do uso. Se o cliente ligou, marquei para ele fazer o orçamento, eu já troco aqui, já chego lá bem limpinho, bem assim. Eu achei muito interessante. Mas é isso onde que vai a evolução. Isso é um pouco de mentalidade. Postura para lidar com o cliente. Talvez é algo que ele vai fechar mais venda. Com certeza. Ele vai fechar mais serviço. Uniforme, a equipe, patrão. Padronizado. Equipe, né? O nome, não... Então é uma coisa que você vai se graduando, vai passando o tempo, você vai aprendendo, entendeu? E querendo evoluir. Mas você considera que se você, por exemplo, em algum momento você teve essa virada de chave. Se lá no começo alguém já te falasse isso e desse essas dicas lá atrás, você já tivesse feito isso, já começado a fazer isso lá atrás, você consideraria que você teria ganhado muito mais tempo e talvez ganhado muito mais dinheiro durante esse período? Alisson, sem dúvida. Eu não vou mentir pra você, não. Talvez onde eu convivia era um jeito. Aí eu fui para outro lugar, eu tive outra visão.
Ambiente também. Outro ambiente, outra visão ampla, porque com meu pai eu já tinha um jeito. Aí eu desfiz minha sociedade com ele e tomei outro rumo, não desfazendo. Entendi. Mas é igual você falou, se eu tivesse a maturidade, a cabeça, o jeito de eu exercer meu serviço hoje, eu teria ganhado mais dinheiro, ganhado mais cliente. Porque eu tenho uma cabeça, você tem a sua, você tem a sua. Não pensa a mesma coisa. Mas tá bom, ainda dá tempo ainda. Sempre dá tempo de mudar. Eu costumo dizer que existem 2 melhores momentos. Um lá atrás, lá no começo, já começar assim, e o outro é agora. Outro é agora, não dá pra deixar pra depois. Então, se não fez antes, beleza. Agora é a hora. Isso. E assim, né, durante todo esse período e tal, eu acredito que ao longo da sua jornada, me corrija se estiver errado, você não caminhou sozinho, você sempre teve tanto a equipe quanto parceiros ali que te apoiassem. E trazendo para esse lado da parceria, o que você considera que é um diferencial para ter uma parceria, principalmente com a loja de tintas, por exemplo? Ou não faz diferença, é você de um lado, o vendedor de outro, a loja de outro, e cada um lutando pelo seu? Primeiro você falou da parceria de pintor e seria da minha jornada. Então, meu pai. Meu pai foi meu suporte, minha base, me ensinou, inclusive até comprar tinta na loja, falar com o vendedor, troca de tinta, aonde tem uma entrega, sabe? Onde você pode levar, onde é que ele cabe a te atender na hora que você mais precisa, sabe? Então eu tive isso numa aprendizagem com meu pai. Então ele mesmo já ensinou a ter esse vínculo. Então aí você sabe como é que você chega no gerente, você sabe como é que você chega no vendedor. Se você precisar de qualquer coisa, você sabe aonde você ir. Então, para você é muito importante. Muito importante. Eu não vou mentir pra você não. Onde você não tem uma liberdade, uma parceria do vendedor ou do gerente te atender... Até porque é a sua credibilidade e o seu tempo ali. Tempo é dinheiro, né? Literalmente. Que tá em jogo, porque você tá precisando de um material, você já sabe quem que vai ser o seu suporte. Né? Isso mesmo. E o que né? Entrando nesse contexto, o que você realmente espera de uma loja parceira? O que eles fariam por você que você fala assim, esse é meu parceiro? Posso ser sincero pra você? Quando você precisa de uma entrega, de um material, você está no meio da parede, ou então você está ali vendo que está acabando, você precisa para entregar o serviço. Onde você recorre? Numa loja que vai te entregar um material mais rápido que está precisando. Não é verdade? Sim. Então, é onde cabe a loja te atender na hora que você mais precisa. Uma troca de tinta. Você precisa de uma troca para ajudar seu cliente. A loja vai lá e te ajuda. Precisa de um material, precisa de uma ferramenta. Você já tem quantos anos comprando naquela loja, ele te conhece e tudo. Precisa de um material, talvez seja até no off. Tá ali para te atender. Agora, uma última pergunta. Se você pudesse, eu tô aqui com um grupo que tá todos os pintores de Anápolis, todos os pintores do Brasil. Tivesse ali esse grupo que você, Paulo Henrique, mandasse uma mensagem agora, que todos eles fossem ler. Uma mensagem para todos os pintores. O que é que você falaria? O que eu falaria no grupo? Hoje, agora, para todos os pintores, de verdade, no fundo do meu coração, isso. Nossa profissão é a melhor que pode existir. Rapaz, que profundo. De verdade, isso é da fundo da alma e do coração. Eu amo o que eu faço. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio. Tivemos um convidado mais do que especial. Realmente é um parceiro nosso, um amigo. A gente aprende muito com ele. E obrigado. Espero que você continue nos acompanhando. Esse foi mais um podcast Além da Pintura. Um podcast que é feito para você, pintor. É feito para contar histórias reais. É feito para falar do dia a dia, do seu dia a dia na obra.
Então, se você também quer fazer parte, vem com a gente, entre em contato com o nosso time, entre em contato comigo e estamos te aguardando você aqui, tá? Paulo Henrique, mais uma, para o pessoal te encontrar, como é que eles fazem? Agora é a hora, WhatsApp, PH Pinturas. PH Pinturas, é isso aí. Vamos começar na rede social, ainda não tá lá no Instagram. Mas nós vai organizar isso aí. Vamos organizar. PH Pinturas, show de bola. João Pedro, onde o pessoal te encontra? Estou aqui na Avenida Brasil Sul, mas pode mandar direct também na @Primavera Tintas ou @Primavera Tintas Loja Sul. E você vai me encontrar no @Primavera Tintas, no @podcast Além da Pintura e no @Alisson_Macieira. Então, precisou de mim, pode chamar e em qualquer uma das duas lojas, das duas unidades, a sul ou a norte, estarei aí à disposição para a gente sentar, tomar um café e trocar ideia. Valeu, muito obrigado.